Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série Jesus Cristo, Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Nós iniciamos um bloco que trata sobre a ida do Senhor Jesus Cristo e de seus discípulos às terras gentias, adentrando ali as terras pagãs. E hoje nós veremos um pouquinho mais sobre esse período, sobre essa viagem que ele fez ali, e vamos refletir um pouco sobre a provisão do nosso Deus, a provisão que o nosso Deus nos dá, em meio a esse caminho do discipulado. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós trilhamos o caminho do discipulado. Provavelmente nós teremos duas partes dessa mensagem com esse tema, e a segunda parte será o início do capítulo 8, quando nós vemos ali a multiplicação de pães e peixes em meio às terras gentias, algo que já tinha acontecido entre os judeus, agora também acontecendo entre os gentios. Mas hoje iniciamos a falar sobre a provisão de Deus em meio ao caminho do discipulado. E o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Senhor é o Deus da provisão. O rei Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele nos diz, é um versículo muito conhecido, no Salmo 37, versículo 25, ele diz: eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E alguns versículos mais à frente, no versículo 28, o rei Davi, ele dá a maior profundidade do que ele está querendo falar ali. Que ele não está falando simplesmente de amparo físico, mas de amparo espiritual. No versículo 28 ele continua: o Senhor não desampara os seus santos, estes serão preservados para sempre. O nosso Deus é o Deus da provisão. O problema, meus irmãos, é que nós somos tardios em entender e confiar nesse Deus que é o Deus da provisão. Nós somos tardios em perceber que Ele, e não nós mesmos, Ele sabe, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Bondoso, o Deus Todo-Sábio, Ele sabe aquilo que nós necessitamos realmente. Nós somos tardios quanto a isso. Existem muitos exemplos disso nas Escrituras, o quanto o povo de Deus acaba não percebendo isso tão facilmente. Existem muitos exemplos disso, mas o maior deles está relacionado com a maior provisão que Deus Pai nos deu, com a mais bela provisão que nós recebemos do Senhor, o Cordeiro Santo, o pão da vida, a fonte de água viva, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o exemplo que nós vemos aqui no Evangelho segundo Marcos, por exemplo, que é o que nós estamos refletindo, nos traz a dimensão de como, mesmo o povo de Deus, ele é tardio em perceber que é o Senhor quem sabe aquilo que nós necessitamos, não nós mesmos, não o nosso coração. O povo de Deus, na época em que veio o Senhor Jesus Cristo, ele esperava pela provisão do Cristo, pelo Messias que viria. Ele esperava. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, estes não o receberam. João fala sobre isso lá no capítulo 1 de João, Eles não receberam, porque em suas mentes carnais e mundanas, eles esperavam um Messias, a provisão dos céus que eles esperavam era um Messias que derrotaria ali a nação que estava oprimindo a eles, era o Messias que iria vencer com o braço forte o Império Romano e que ia estabelecer novamente Israel como cabeça sobre as nações. Era isso que eles queriam. Essa era o anseio de muitos daqueles que o esperavam. Mas ao invés de um rei conquistador de Roma, eles receberam um rei servo, como nós estamos vendo em Marcos. Eles receberam um cordeiro mudo que entregaria a sua vida por amor de muitos, como Marcos nos relata. Eles, meus irmãos, não entenderam porque os seus corações estavam duros. Porque mesmo ouvindo
por meio dos profetas, por meio da santa palavra de Deus, ainda assim, eles não aceitavam que a vontade que estava no coração deles acerca de como deveria ser o Messias, eles não aceitavam que essa vontade, que esse anseio fosse negado. Eles queriam aquilo que o seu coração queria. Como crianças que querem ter seus desejos atendidos, mesmo sem ter noção ou mesmo sem saber, sem se importar das consequências, com as consequências. Como nós, meus irmãos, mesmos, tantas vezes reclamando e reclamando em meio às provisões que nós recebemos, em meio àquilo que o Senhor, o bom Deus, tem nos dado para que nós alcancemos o propósito que foi estabelecido para nós. Que não é aquele que nosso coração muitas vezes reconhece como sendo o melhor propósito, mas é o propósito do bom Deus, para que todas as coisas cooperem para esse propósito. Tantas vezes nós reclamamos dessas provisões. Ah, como eu queria que a minha vida fosse um pouco diferente. Só um pouquinho diferente, né? Ah, como eu queria que o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, como eu queria que eles fossem um pouquinho diferentes, do jeito que eu planejo aqui, do jeito que eu imagino no meu coração. Ah, como eu queria que a igreja fosse um pouquinho diferente, os meus irmãos, que o pastor fosse só um pouquinho diferente. Ah, como eu queria. Nós reclamamos tanto, meus irmãos. Mas o Senhor supriu a você, supriu a cada um de nós com exatamente aquilo que nós precisamos hoje para que possamos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para que a boa obra que iniciou em nós, ela se complete. Isso o Senhor está provendo, por mais que nós não entendamos. Por mais que seja amargo, é tolo não utilizar essa provisão, não reconhecer essa provisão. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de quanto a Clarinha não gosta de tomar dipirona, porque é amarga, né? E eu fiquei repetindo, já pensou, meus irmãos? Se você está em casa sentindo um pouco de febre e dor, né? E aí você naturalmente vai lá e pede uma ajuda ao irmão Robert. O irmão Robert, não, vamos observar um pouco mais, e enquanto isso você toma uma dipirona aí. Tá certo. Aí, beleza. Passa um dia, você não melhora. Passam 2 dias, você não melhora. Aí o irmão Robert liga para você de volta, né? E aí, tá melhor e tal? Eu disse, não, rapaz, tô do mesmo jeito. Melhorei nada. Rapaz, então vamos ver como é que tá. Você tá tomando quantas gotas aí de dipirona? Pode ser que você esteja tomando, né? Pouco. Eu disse, não tô tomando dipirona não. Dipirona é muito amargo. Eu tô tomando uma aguinha com açúcar, porque pelo menos desce melhor, né? Do que a dipirona. Imagine, meus irmãos, a tolice disso. É assim quando nós não enxergamos a necessidade e a bondade do Senhor em prover tudo aquilo que nós precisamos para que possamos chegar no alvo, alcançar o alvo que é Cristo. Nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar a provisão que o Senhor dá para o caminho do discipulado, para que possamos trilhar o discipulado, o seguir a Cristo, da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que o Senhor seja glorificado. Algumas dessas provisões são amargas, algumas dessas provisões são doloridas, mas Ele sabe do que você precisa. Ele te conhece. Nós veremos 2 provisões, meus irmãos, que nós recebemos do Senhor para trilharmos o caminho do discipulado. E a primeira dessas provisões é que os próprios discípulos de Cristo são provisão para o caminho. Como assim? Aquele que segue a Cristo, o seu irmão, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele já é em si uma provisão dada pelo Senhor para te conduzir nesse caminho do discipulado, para que você possa caminhar trilhando esse caminho do discipulado. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez os versículos 31 e 32. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele.
No versículo 31 aqui, meus irmãos, nós temos um resumo do itinerário, do caminho percorrido pelo Senhor Jesus Cristo, ao longo dos próximos textos que nós veremos. Aqui nós temos um resumo desse caminho. Marcos está aqui nos mostrando que os eventos que aconteceram nos próximos versículos, aqui nos próximos textos, aconteceram enquanto ele percorria esse caminho. Por que Marcos está enfatizando isso? Porque são eventos que mostram que o reino de Deus estava sendo ali apresentado também aos gentios, expandido também aos gentios. Que a provisão de Deus que ora foi dada aos judeus, também agora estava sendo apontada, embora que não plenamente ainda, mas estava sendo apontada para os gentios. O Senhor Jesus Cristo ele poderia utilizar um percurso mais curto, mas ele optou por não escolher, por não utilizar esse percurso mais curto. Ele optou por ir em terras gentias ao longo de um grande período de tempo. Marcos está aqui deixando claro, nesse relato, que o Senhor Jesus Cristo estava em terras pagãs, enquanto ele estava realizando os milagres que estava realizando, enquanto ele estava derramando da graça de Deus daquela forma que estava derramando. Como nós acabamos de ler aqui no versículo 31, essa abordagem onde levam esse surdo gago acontece aqui no território de Decápolis. É no território de Decápolis que chegam as pessoas com o surdo e gago para entregá-lo, né, para pedir ao Senhor que o curasse. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é importante perceber que isso aqui aconteceu no território de Decápolis, porque essa região mudou demais desde a última vez que nós ouvimos sobre ela. Essa Decápolis não é a mesma que nós conhecemos no capítulo 5 de Marcos. Por favor, irmãos, voltem aí para o capítulo 5, a partir do versículo 14. Se os irmãos lembram, o Senhor Jesus Cristo acalmou uma tempestade, na verdade. E então, quando ele aportou ali nas extremidades, né, nos limites de Decápolis, veio um homem endemoniado, e esse homem endemoniado foi libertado ali pelo Senhor Jesus Cristo, e ao tirar a legião de demônios desse homem, o Senhor lançou sobre cerca de 2.000 porcos que estavam sendo cuidados num precipício, e esses porcos se lançaram e morreram. E então as pessoas que estavam cuidando desses porcos, elas adentraram as cidades de Decápolis para avisar aos donos dos porcos que eles tinham morrido e avisar tudo o que tinha acontecido. É a partir do versículo 14, da parte B, que nós vamos ler aqui então. Então, uma vez avisados, né, pelos cuidadores dos porcos, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Lembrando, meus irmãos, eles temeram aqui o que eles tiveram medo foi que o Senhor Jesus Cristo dominasse a vida deles. Eles conheciam que aquele homem endemoniado era indomável. Ninguém jamais tinha conseguido controlar. Veio o Senhor Jesus Cristo e com uma palavra, aquele homem estava ali vestido aos pés do Senhor, aprendendo como qualquer ser humano normal. O medo deles era de que o Senhor, que eles viram o poder dele ali, dominasse a vida deles também. Esse era o medo dessas pessoas. Os que haviam presenciado os fatos, versículo 16, né? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe, a suplicar-lhe, poderia ser também escrito aqui, que se retirasse da terra deles. Ou seja, meus irmãos, mesmo vendo a autoridade e o poder do Senhor Jesus Cristo ali, e eles não tiveram dúvida disso. Por que eles não tiveram dúvida? Porque eles se humilharam diante do Senhor para pedir que o Senhor fosse embora. Eles estavam em maioria, eles poderiam simplesmente expulsar o Senhor Jesus Cristo, mas reconhecendo o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo, eles suplicaram, rogaram, pediram ali sinceramente que o Senhor Jesus Cristo fosse embora. Eles reconheceram a autoridade do Senhor Jesus Cristo, mas não se dobraram diante dela. Não quiseram, não permitiram de forma alguma a qualquer possibilidade, né, em seus corações, eles não permitiram qualquer possibilidade de que o Senhor os dominasse, de que o Senhor fosse dono deles, de que eles fossem submissos ao Senhor. Eles
mesmo que, reconhecendo a autoridade e o poder do Senhor, não se submeteram ao Senhor. Queriam manter as rédeas das vidas deles. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você fez esse pedido ao Senhor? Pediu que Ele não te dominasse. Pediu que Ele não tomasse conta da tua vida. Ou pelo menos, não daquela parte da sua vida. Não daquele pedaço do seu coração. Não, Senhor, aqui não. Aqui não, o Senhor não faz. Aqui o Senhor não manda. Quantas vezes, meus irmãos, por meio da rebeldia, por meio da murmuração, por meio da obstinação, quantas vezes essa foi a sua súplica diante do Senhor? Você precisa refletir sobre isso. Quantas vezes assim você agiu quando você simplesmente se comportou como um consumidor da igreja e não como parte do corpo de Cristo? Vamos voltar ao versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, atendendo ao pedido deles, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O gadareno, o gerazeno aqui, queria ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o pedido dele. Ao pedir para estar com o Senhor Jesus Cristo, o que ele está pedindo é para ser um discípulo. Senhor, deixa-me ser teu discípulo. É isso que ele está fazendo. O Senhor Jesus, porém, não lhe permitiu. Atendeu o pedido dos gerazenos, mas não atendeu o pedido deste homem. Pelo menos não da forma como ele imaginava. Olha como é interessante isso, quando nós fizemos a ligação desse texto com o de hoje. Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, naquela região, tudo o que o Senhor Jesus Cristo lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem, como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem entender, mesmo sem concordar, porque ele não queria permanecer em Decápolis, ele queria ir com o Senhor, ele queria estar com o Senhor, mas aquele homem, como discípulo que era, ele obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, ele foi e começou a proclamar, a testemunhar do Senhor Jesus Cristo em toda aquela região. E é interessante, se os irmãos lembram, eu mostrei isso para os irmãos nesse texto. O Senhor Jesus Cristo disse que ele testemunhasse de Deus, do que Deus, os irmãos podem ver nesse texto, do que Deus fez na vida dele. E ele estava testemunhando do Senhor Jesus Cristo, revelando que o Senhor Jesus Cristo é Deus, ensinando aquele povo que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Por que eu lembrei aos irmãos sobre Gerazeno? Por que eu lembrei aos irmãos sobre a Decápolis do capítulo 5? Porque este homem, meus irmãos, que era desprezado, que era um homem desvalorizado pelos seus compatriotas, este homem que era visto como um animal selvagem, indomável, há tanto tempo longe da sociedade, este homem que muitos tinham medo e repulsa, esse foi a primeira provisão que o Senhor forneceu a Decápolis, para que a cidade de Decápolis tivesse ali o testemunho de Cristo. Este homem, foi a primeira provisão do Senhor para aquele povo. Não foi do nada que a súplica daquele povo mudou. A palavra que nós lemos aqui como rogo, no capítulo 5, quando eles rogavam, no versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, ela poderia ser também traduzida por súplica. É a mesma coisa. Essa súplica mudou. A súplica que antes era para que o Senhor não os dominasse, fosse embora, não estivesse ali com eles, mudou para que o Senhor tivesse compaixão deles, para que o Senhor os ajudasse. Essa súplica, ela mudou, mas não foi sem labor, não foi sem que o Senhor utilizasse um instrumento para que aquele povo pudesse compreender, entender quem era Jesus Cristo. Foi pela obediência e trabalho de um homem, um discípulo, um anônimo, que nós não sabemos o nome, que nós depois não ouvimos mais falar, mas que foi
a provisão do Senhor para aquele povo. Um homem, meus irmãos. Tomando como referência o último texto que nós refletimos, migalhas diante do banquete que foi entregue aos judeus. Migalhas que foram dadas para que aquele povo pudesse receber algo da parte de Cristo. Para que aquele povo pudesse receber da graça de Cristo. Discípulos, meus irmãos, são sempre provisão do Senhor para o caminho de outro discípulo. Discípulos, irmãos em Cristo, são sempre provisão do Senhor para aquele que quer seguir ao Senhor. Homens e mulheres que esse mundo não enxerga. Homens e mulheres que esse mundo não valoriza. Homens e mulheres que muitas vezes os próprios crentes, a própria igreja, não consegue enxergar o valor, não consegue ver a sabedoria, não consegue buscar na fonte e beber da fonte deles. Por quê? Porque muitas vezes pensamos como o mundo. Muitas vezes temos as mesmas estratégias do mundo. Por isso, não percebemos a provisão do Senhor naquele que caminha do nosso lado, daquele que vemos semana após semana, daquele que está conosco a cada dia. Você não pode desprezar a provisão do Senhor que é dada por meio do seu irmão. Você não pode. Não faça isso. Ainda mais nós, meus irmãos, pelo tamanho que temos, por sermos uma igreja pequena ainda, nós podemos ser tão próximos. Viva a vida da igreja. E viver a vida da igreja, meu irmão, não é vir na quarta, no sábado e no domingo, não. Viver a vida da igreja é estar junto. É viver mantendo a visão e a unidade do corpo de Cristo. Mesmo quando você não entende tudo o que está acontecendo. Mesmo quando você não consegue assimilar totalmente essa visão, mas você confia. Confia que essa é a visão do corpo dada pelo Senhor. O Gerazeno, ele pediu para estar com o Senhor. O Senhor lhe deu outras ordens. E assim, ele, obedecendo ao Senhor, se tornou um discípulo. E a provisão do Senhor para aqueles de Decápolis. Observem, irmãos, intencionalmente o proceder dos mais maduros, homens, mulheres. Busque conselhos, fortaleça laços, aprenda, seja discípulo. Não negligencie a provisão do Senhor para a sua vida. Homens e mulheres simples, mas não comuns, porque foram dados pelo Senhor. Modelos de Cristo para a sua vida. Mas nós temos outro ponto a refletir sobre isso. Além disso, da mesma forma que você não pode negligenciar a provisão que é dada pelo Senhor, você não pode negligenciar essa provisão à igreja, porque você tem que ser essa provisão. Você é essa provisão dada pelo Senhor. Você é a provisão para outros. Se você retém isso, se os dons que foram entregues a você não chegam aos irmãos, não chegam à igreja, outros sofrerão. E a culpa é sua. Você não pode negligenciar a provisão à igreja do Senhor. E não existem desculpas para isso. O Gerazeno, como discípulo que era, não deu desculpas. Ele simplesmente foi. Não existem desculpas. Você pode não abrir ouvidos e soltar línguas, como nós veremos aqui agora há pouco. Mas você conhece aquele que pode. Conduza outros a Ele, para que estes possam ter seus ouvidos destapados, para que estes possam ter suas línguas soltas. Né? Discípulos são provisão para outros discípulos. Qual é a segunda provisão que nós vemos aqui, meus irmãos? É a provisão da comunicação, de poder comunicar-se. E eu vou explicar melhor isso. Mas desde já é a possibilidade de comunicar-se com o Senhor e comunicar-se com o corpo. Nós lemos no versículo 32, que esse homem ele era surdo e gago.
E a intenção do nosso tradutor aqui da Ara é muito boa. Ela nos dá, ela nos revela, ela nos mostra que esse homem, ele tinha alguma capacidade oral para ser utilizada. Esse homem, ele emitia sons. Algumas outras traduções dizem que esse homem, ele tinha um impedimento na fala, ou que ele não era, ou que ele mal podia falar, que ele falava com dificuldade. Mas o ponto aqui é que ele tinha um problema na fala, além de ser surdo, e que ele não era compreensível. O ponto era esse. Por mais que ele tentasse estabelecer comunicação, ele não conseguia. Primeiro, porque ele não ouvia. Segundo, porque os sons que ele emitia eram mais grunhidos, não podiam ser compreendidos pelos outros. Aquele homem de longe, ele poderia até passar como um homem normal. Mas ele era incapaz de se comunicar com alguém. Por mais que ele tentasse, ele não ouvia e não conseguia ser compreendido. E o que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, meus irmãos? Versículo 33. É interessante ver esse caminho trilhado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, as etapas que ele segue. Jesus, tirando-o da multidão à parte, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou aqui, meus irmãos, pessoalidade. Ele tirou aquele homem do meio da multidão, mostrando a ele, né, e revelando a ele que trataria a este homem não como apenas mais um ali, mas se comunicaria com ele, estabeleceria uma comunicação com ele. E então ele pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Algo similar como ele fez, né? Nós vamos ver mais à frente, com o cego, né? Em que ele utiliza saliva, coloca nos dedos, depois toca os olhos, foi o que ele fez aqui. Utilizando sua saliva, tocou os dedos, né, com a saliva na língua daquele homem. Meus irmãos, é maravilhoso perceber aqui como o Senhor Jesus Cristo está agindo com esse homem. Ele está fazendo aquilo que aquele homem, que outras pessoas não faziam por ele. O Senhor Jesus Cristo, ele poderia simplesmente dar uma palavra e dizer, está curado, né? Seja curado, seja liberto disso. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quis estabelecer comunicação com aquele homem. Ele se relacionou com ele, vencendo todas as limitações que ele tinha. O Deus transcendente, santo, todo-poderoso, mas que também é pessoal e cheio de compaixão. Assim como nós recebemos, nós já vimos algumas vezes aqui nas EBDs, né, que o Senhor, ele se humilhou e se rebaixou em nossa linguagem para que pudesse ser feito compreendido por nós. O Senhor Jesus Cristo faz isso aqui com esse homem. É como se ele, sabendo que ele não poderia ouvir, ele toca em seus ouvidos para mostrar, eu irei agir aqui. Toca em sua língua para dizer, eu irei agir aqui. Eu irei tratar isso aqui. E o texto continua. Versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, ensinando aquele homem, meus irmãos, que ele dependia, que o Senhor Jesus Cristo dependia daquele que o enviou, que o Senhor Jesus Cristo fazia a vontade daquele que o enviou, como que ensinando aquele homem, né? Olha para os céus, Deus te curará. No poder de Deus você será curado. E então ele suspirou, como o versículo continua, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou, mostrando a sua compaixão por aquele homem. O suspiro aqui dá essa ideia, meus irmãos, de que é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse encenando para aquele homem, para que aquele homem pudesse perceber o sofrimento do Senhor Jesus Cristo com aquela situação. Como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo para ele, né? Não poderia ouvir, por isso ele encena. Eu sinto a sua dor. Eu me compadeço de você. E então, depois de tudo isso, ele disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Não é uma palavra mágica. Tanto é que Marcos a traduz. Não é uma expressão mágica, não. É por isso que Marcos a traduz. Mas um comentarista, que até o pastor Hernandes Dias Lopes, eu vi no comentário dele, ele citou, ele disse que essa expressão, essa palavra, Efatá,
traz a ideia de ser aberto e libertado. Não é algo específico, não é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo: abre os teus ouvidos. Não é só isso, é abre-te. Abre-te no sentido de seja libertado de todo o teu mal. Seja libertado das correntes que te prendem. Seja libertado. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, está regenerando naquele homem a imagem de Deus manchada pelo pecado. É isso que Marcos está nos mostrando aqui. É por isso que no final do relato, vamos lá para o final do relato, o último versículo, versículo 37. No final do relato, Marcos diz que as pessoas sobremaneira maravilhadas, ou seja, atônitas, elas dizem: tudo ele tem feito esplendidamente bem. O que é que Marcos está nos mostrando aqui, meus irmãos? Está nos mostrando que foi feito aqui um paralelo com Gênesis, quando o Senhor Jesus Cristo, quando Deus, o Pai, cria o homem. E então, após criar o homem, ele diz, nós conseguimos ler lá, né? E Deus viu que tudo era muito bom. É claro que lá está em hebraico, aqui está em grego, mas são expressões que são sinônimas, o significado deles é paralelo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo está mostrando para que ele veio para restabelecer a imagem de Deus manchada pelo pecado. A imagem de Deus no homem manchada pelo pecado. Você e eu, nós éramos assim, meus irmãos. Deformados pelo pecado. Surdos, cegos, totalmente fechados para Deus, para o seu reino. Incapazes de ouvir a voz do Senhor. Incapazes de clamar por misericórdia ao Senhor. Nós não tínhamos essa capacidade em nós mesmos. Com a nossa moralidade, a nossa religiosidade fajuta, nós só grunhíamos como esse homem. Emitíamos sons que não eram capazes de estabelecer comunicação com Deus. Não podíamos por nós mesmos. Mas o Senhor fez isso por nós. O Senhor curou-nos dessa surdez. Curou-nos dessa dificuldade na fala, dessa mudez, por meio do seu poder, por meio do seu sangue. O Senhor abriu os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos e soltou o empecilho das nossas línguas para que então nós pudéssemos falar corretamente. Vamos ler o versículo 35. Abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. O que quer dizer falava desembaraçadamente? Agora ele poderia falar da forma correta. Agora ele poderia se comunicar. Agora ele conseguia ser entendido. Agora ele poderia falar da forma correta. Você tem falado, meu irmão, da forma correta? Uma vez que você foi libertado e feito uma nova criatura em Cristo, você tem falado como um cidadão do reino deve falar? Você tem usado a sua língua da forma como um cristão, um filho de Deus, um servo de Deus, ele deve falar? A sua língua foi realmente solta pelo Senhor para que você possa falar desembaraçadamente, para que você possa falar corretamente? Ou ainda você tem falado por meio de grunhidos, por conta do pecado? Você tem falado da forma correta? Discernindo as suas motivações para, por meio desse dom que foi dado de falar corretamente, você possa edificar o seu irmão, edificar a igreja, possa manifestar o amor do Pai que foi dado a você, aos seus irmãos, à igreja? Você tem falado corretamente ou você tem utilizado a sua língua para condenar, como nós vimos agora há pouco em Mateus capítulo 7, sem discernir, sem utilizar o amor como a fonte para o uso da sua língua? Jesus abriu os seus ouvidos, meu irmão? Ou você continua surdo? Jesus abriu os seus ouvidos? Ou você tem preferido se fazer de surdo para não ouvir a voz do Senhor?
Pense sobre isso. A comunicação estabelecida entre o crente e Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, é a provisão que nós necessitamos para trilharmos o caminho do discipulado. A comunicação com o Senhor por meio da sua santa palavra, por meio da oração, por meio do seu Santo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Abra aí, por favor, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, e mesmo quando tão fracos, que não conseguimos sequer nos ajoelhar diante do Senhor, ainda assim o Santo Espírito do Senhor nos assiste em nossa fraqueza, nos ajuda, nos sustenta. Não morra sozinho, irmão. Comunique-se. Nos foi dado, a nossa língua foi solta para que pudéssemos nos comunicar e falar corretamente, de forma desembaraçada, como crentes, para utilizá-la como crentes. Comunique-se, não morra sozinho, não se esconda, peça ajuda. Não se preocupe mais com a vergonha ou com a reputação do que com a sua comunhão com o Senhor. Fale. Fale. Fale corretamente. Desembaraçadamente. Para finalizar, meus irmãos, eu quero tocar em mais um ponto desse texto sobre a provisão. Essa provisão que nos é dada, ela é dada da forma que nós necessitamos e não da forma que nós queremos. É muito importante percebermos isso. A provisão que recebemos do Senhor para o caminho do discipulado nos é dada da forma que nós necessitamos, da forma que nós precisamos para que nós consigamos atingir o alvo. Não da forma como nós queremos, não da forma que é mais confortável para nós, não da forma que nós achamos que vai ser melhor para que possamos então trilhar o caminho do discipulado. Na última mensagem, na quarta-feira passada, nós vimos o Senhor provendo cura, providenciando cura para a filha daquela mulher cirofenícia. Os irmãos lembram? Mas como foi que o Senhor Jesus Cristo fez isso? A resposta dele foi ríspida, a resposta dele foi aparentemente dura para com aquela mulher. Alguns tolos até diriam que foi desnecessária. Mas como foi que o Senhor Jesus Cristo tratou esse surdo? Esse homem surdo, ele era pagão, do mesmo jeito que a outra mulher. Ele era um pagão, ele era um gentil. Ele era impuro diante do judeu, da mesma forma. Mas como o Senhor o tratou? Ele foi pessoal, ele foi atencioso, ele foi carinhoso para com esse homem, ele se relacionou, tocou aquele homem. Por que essa diferença? Não somos todos iguais? Não devemos ser tratados da mesma forma? Não, meus irmãos. Devemos ser tratados da forma que precisamos, olhando para um alvo, olhando para o propósito que o Senhor traçou, decretou para a sua igreja e para a vida de cada um de nós. O Senhor sabe o que e como nós devemos receber dele. O Senhor sabe o modo que ele deve operar e conduzir a nossa vida para que nós possamos continuar avançando no caminho do discipulado, para que nós possamos continuar crescendo e amadurecendo e frutificando para ele, não com estratégias mundanas e humanas, mas com pensamento no alto. Alguns precisarão sofrer mais que outros.
Alguns precisarão apanhar e ser mais humilhados que outros. Alguns sentirão dores maiores. Mas tudo isso tem um propósito. Vamos ver outro exemplo? Para a gente finalizar. João capítulo 11. A partir do versículo 21. João capítulo 11, versículo 21. Lázaro está morto. O Senhor Jesus Cristo está chegando em Betânia, né? E então Marta, uma das irmãs de Lázaro, procura o Senhor. No versículo 21, nós vemos o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Marta retrucou: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor Jesus Cristo está repreendendo Marta aqui. Crês isto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Só lembrando, Marta estava aqui no luto do irmão, né? No sofrimento e no luto do irmão. O Senhor a repreendeu aqui. Crês isto, Marta? Pouco depois, no versículo 32, meus irmãos, chega Maria, a irmã de Marta. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo a mesma frase de Marta, exatamente a mesma frase. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. A Marta, Jesus repreendeu. A Maria, o Senhor Jesus Cristo se comoveu e chorou junto com ela. Era a mesma frase, meus irmãos. O que mudou de Marta para Maria? Aquilo que nós não vemos, mas o Senhor vê. O coração das duas. Aquilo que elas precisavam. O Senhor deu a Marta o que ela precisava ouvir. O Senhor deu a Maria o que ela precisava, para que elas pudessem continuar crendo, confiando no Senhor, seguindo ao Senhor. O Senhor nos dá, meus irmãos, aquilo que nós precisamos. Por mais que você sinta dores, não murmure contra o Senhor, não reclame contra o Senhor. O Senhor te dá aquilo que você precisa. Confie no Senhor. Crês nisto? Então confie no Senhor. O Senhor, Ele providencia, Ele provê aquilo que você precisa para continuar seguindo a Ele, para ser seu discípulo, para continuar trilhando o caminho do discipulado. Desfrute da provisão do Senhor, mesmo que essa provisão seja dor, venha em sofrimento, mas lembre-se, é momentâneo. É por pouco tempo. Isso será por pouco tempo. E isso é provisão do Senhor para a sua edificação. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, lembrando os irmãos que o Senhor Jesus Cristo ele tem poder para curar toda a surdez, inclusive a surdez espiritual. Confie nele. Busque a Ele. Cuidado com a surdez. Sabe quem é o surdo? É aquele que não quer ouvir os instrumentos de Deus para a sua edificação. Aquele que não quer ouvir a igreja. Aquele que não quer ouvir o pai, que é crente, que está instruindo a ele. Aquele que não quer ouvir a esposa, que não quer ouvir o marido. O filho que não quer ouvir o pai. É surdo. Mas o Senhor pode curar essa surdez. Aquele que não escuta os gritos de agonia da família, que mesmo sem abrir a boca está gritando, dizendo: eu estou morrendo. Esse é surdo. Mas o Senhor cura a surdez.
aquele que não quer ouvir os conselhos e as exortações, aquele que mais murmura e reclama quando recebe a exortação do que agradece. Esse é surdo. Esse está surdo, momentaneamente ali, está surdo. Mas o Senhor pode curar. Aquele que não ouve a palavra de Deus, que não escuta, como eu já falei algumas pregações atrás, né? Aquele que não escuta a sabedoria de Deus gritando aos seus ouvidos. E mesmo escutando fisicamente, não se rende em seu coração para que essa sabedoria tome posse da sua vida, da sua vontade, do seu coração. O Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para curar toda mudez ou toda dificuldade de fala também, meus irmãos, inclusive a espiritual. Confie nele, busque a ele, cuidado com essa mudez. Sabe quem é mudo? É aquele que não repreende o seu irmão, mesmo dizendo que o ama. Não repreende por covardia, não repreende porque não quer desconforto. Aquele que não aconselha e não edifica o corpo. Aquele que se cala para não pedir ajuda. Este está mudo, mas o Senhor tem poder para curar toda mudez. Aquele, meus irmãos, que se acomoda, aquele que se acomoda no silêncio do pecado, por medo de ser exposto, por medo de ser tratado e ter sua reputação manchada, esse está mudo. Mas o Senhor tem poder para curar toda mudez. Aquele que não ora ao Senhor, ao Deus que tudo pode, clamando a Ele, esse está mudo. Quero finalizar com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre essa mudez na oração. Mudos são os lábios que não oram e não se derramam perante a face do Altíssimo. Ore, irmão. Clame ao Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Conduza aqueles que estão mudos e surdos ao Senhor para que Ele os toque e abra os seus ouvidos e desembarace a sua língua. Clame ao Senhor. Ele tem poder para curar e para nos permitir comunicarmos, né, que nós possamos nos comunicar com o Senhor e com os nossos irmãos. Vamos orar. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo o que há. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças por tua tão grande misericórdia e graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos revelar a tua vontade, por mesmo em meio às nossas limitações, somos tão pequenos, o Senhor se comunicar, permitir ser compreendido por meio do teu Santo Espírito. Ó Senhor, não permita que nós estejamos mudos e surdos. Não permita que nós, diante de tão grande graça que recebemos, prefiramos, Senhor, a surdez. Não permita, Senhor, mas ajuda-nos. Ajuda-nos com as provisões que o Senhor nos dá para esse caminho, para que possamos, Senhor, ao longo de todo esse caminho, render louvores ao Teu nome, testemunhando do Senhor, edificando uns aos outros, para a glória do Senhor. Amém.